Bom dia, gente. Começando mais um vlog aqui com vocês. Agora, já no pós-cirúrgico, né? Tô mais recuperada, consigo gravar mais. Hoje fazem 7 dias da minha cirurgia? 6? Fiz na quarta-feira passada. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Hoje fazem 6 dias. Isso. E eu já consigo ficar melhor pra conversar com vocês, gravar, já tô me sentindo melhor também. E mostrar também um pouco como é que tá sendo esse pós-operatório. Eu resolvi gravar porque eu vi até lá no Instagram que tem muita gente que tem vontade de fazer esse tipo de cirurgia ou tá com uma cirurgia como essa gravada, marcada, perdão. E gostaria de saber como que é o pós. Eu mesma fiquei assim tentando ver como que era o pós, até pra ver o que eu ia conseguir fazer, o que eu não ia conseguir fazer. E aí eu vou dar um panorama geral pra vocês. Eu acordei hoje, 4 horas da manhã, eram umas 4h30 mais ou menos. E aí depois que eu acordei eu não consegui voltar a dormir. Então eu já tava no horário de tomar remédio, então tomei, estou tomando alguns remédios, alguns são de 6 em 6 horas, alguns em 12 em 12 horas, isso depende muito do tipo de medicamento. Eu tô tomando medicamento pra dor e medicamento anticoagulante. Eu também tomo algumas cápsulas em gel de Luftal quando eu sinto que eu estou com muitos gases, porque a cirurgia me deixou assim. E aí eu vejo que a cápsula ajuda bastante. Hoje eu não consegui voltar a dormir, tem dia que eu consigo, quando eu acordo no meio da madrugada. Mas basicamente todos os dias, depois que eu fiz a cirurgia, eu acordei no meio da madrugada pra fazer xixi, pra beber água, enfim, acho que é porque não consigo me movimentar muito, então é difícil, né, emendar um sono no outro. Então hoje eu acordei, tava vendo ali o Santo Rosário, só que eu fiquei com muita fome. Muita fome mesmo. E aí, eu, antes de fazer meu café da manhã, resolvi ligar a câmera e falar, poxa, eu vou gravar um dia completinho aqui pro YouTube. E aí a gente também, vocês vão acompanhando e eu também vou conversando mais com vocês sobre algumas dúvidas que vocês tiveram aí no último vídeo. Eu tenho que ficar andando dessa forma. Eu ainda não posso esticar o meu corpo devido à retirada da pele da barriga e à hérnia também. Então é meio chatinho, às vezes cansa ficar andando o tempo inteiro assim. Aí eu deito, sentada eu posso ficar com uma posição mais reta, então vou variando. Agora eu vou ver se eu consigo fazer meu café da manhã aqui ou comer alguma coisa. Porque eu não posso esticar os braços, olha. Tô com esse limitador aqui de movimento. Posso movimentar só assim. E aí, vou ver o que eu consigo fazer aqui, que eu preciso comer. Eu consegui pegar algumas coisas aqui pra montar uma mesinha. Mas as coisas da Lívia de plástico, assim, não consegui pegar. Não consegui pegar copo pra todo mundo também, pra montar a mesa igual pra todo mundo. Então, coloquei algumas canecas, pratos e talheres, que foi o que eu consegui. Também de comida eu só consegui pegar isso daqui. Mas o mais importante, que é o ovo que eu gosto de tomar, que eu gosto de comer no café da manhã, estão aqui. Consegui pegar. E acho que a Júlia acordou. E esse daqui é a água do café. Também consegui colocar. Agora vamos ver se eu consigo passar o café. Estava eu aqui fazendo café, a Júlia acordou. Aí ela deitou ali no sofá, acho que ela voltou a dormir. Mas aí agora a Lívia acordou. Aí eu peguei uma mamadeira, dei pra ela, mas eu não consigo tirá-la do berço. Muito levar ela pra fazer xixi, porque às vezes ela precisa ter uma certa ajuda pra sentar na privada. Então, acabei acordando o Lucas
E são 6h17 da manhã. Às vezes, para não levantar muito o braço, eu fico na ponta do pé pra facilitar, sabe? E eu tenho ficado assim de macaquinho e com shortinhos, que fica mais confortável, porque eu tô com uma espuma aqui, então muitas vezes a espuma esquenta muito. Aí eu prefiro ficar assim, me sinto mais à vontade em casa. Não tô saindo mesmo. Ninguém de fora tá vindo aqui, né? Só a família. O macaquinho às vezes prende aqui assim na perna, sabe? Prende assim, que ele é bem justo. Aí tem que dar uma ajustada, assim, colocar num lugar que machuca, sabe? Tipo nessa parte assim da virilha. Hoje é a primeira vez que eu tô fazendo café da manhã. Nos outros dias eu não me aventurei a fazer, não. Mas eu já tô me sentindo melhor. Aí aos poucos a gente vai conseguindo fazer outras coisas, não é mesmo? Tô escutando o Lucas tá ali com a Lívia. E aí agora eu vou fazer meu ovinho aqui. Nada demais. No meu café, olha, tem ovo, que deu meio ruim. Eu queria que a gema ficasse bonitinha, mas quebrou. Então ficou meio que um ovo mexido. Fiz 2 torradas, café. E aí, vou deixar os talheres aqui. Eu tô usando arnica por conta própria mesmo, tá? Porque ajuda na recuperação e tal. Então, uns 2 dias antes da cirurgia eu comecei a tomar. Uns 2, 3. Mesmo pra validar o dia que ia ser certinho, eu comecei a tomar. E aí agora eu sigo tomando. Tô tomando agora. As coisas que eu tomo, assim, tipo, tomo a medicação que o médico me mandou tomar. Aí, assim, eu também tô tomando isso, arnica e melatonina pra dormir também. Eu uso pra ajudar, sabe? Dar uma relaxada. No natural, assim, na vida normal, não uso. Mas agora, no pós-cirúrgico, eu tô usando pra dar uma relaxada. Pra ajudar, sabe? E aí, também, como eu não tenho muito compromisso pra acordar, tô me permitindo dormir um pouco mais, não tem problema, porque às vezes quando eu tomo melatonina, eu apago. O que não aconteceu no dia de hoje, né? Que eu não consegui voltar a dormir. Então, agora eu vou tomar meu café, que eu tô com fome. A Júlia tá dormindo na sala, que ela voltou a dormir. E o Lucas tá com a Livoca, tá ali com ela, dando suporte pra ela. Outra coisa também, gente, que eu tô usando demais. É esse copo aqui. Nó! Mantém a água geladinha. Não preciso ficar repondo sempre. O pessoal enche pra mim, porque às vezes isso daqui tem que fazer um pouquinho de força pra abrir, que tem uma pressão. Então, às vezes eu peço pra alguém me ajudar quando eu não consigo abrir assim e tirar essa pressão. E coloco água, gelo aqui. Nossa, ficou bom demais. E é bom que ajuda bastante a beber água. E a água é muito importante, né? No pré e no pós-cirúrgico também. Olha, gente, com quem eu tô aqui? Mas cadê a minha forma da minha cabeça? Não tá aparecendo direito, né? Vamos colocar ali pra trás. Deixa eu ver se eu consigo. A gente tá aqui agora. Cadê a forma da minha cabeça? A forma da sua cabeça? Tá aqui, só você vir pra cá, ó. Aí, ó. Levanta agora. Mas cadê Senta o aqui corpo pra da cá. minha cabeça? Aqui, ó. A forma da sua cabeça. O corpo da minha cabeça. Né? Cadê o meu corpo da minha cabeça? Eu tô brincando. Você tá só brincando? Hoje a gente tem uma companhia especial, não tem? Tem. Ainda, mamãe, um beijo. Aqui eu brincando. Vocês viram que eu tava aí brincando com a Lívia?
Aí eu acabei depois voltando e dormindo mais um pouco. Eu acabei vindo aqui pro quarto e aí eu dormi. Dei uma cochilada, assim, de 1h30, uma descansada. E agora eu vou fazer dever com a Júlia, que eu já vi também que ela acordou, porque eu tô escutando. E devo tomar banho também. Minha mãe deve vir aqui me ajudar na hora do banho, porque ainda é complicado tomar banho sozinha, me sinto insegura. E hoje eu queria muito lavar o cabelo. Eu lavei no sábado, então acho que hoje seria um bom dia pra lavar, secar. Ela passa a escova secadora e a gente se arruma. Oi, amor! Vamos fazer o para casa? Não, a gente vai brincar agora. Não. Apareci aqui de novo. A minha mãe veio aqui. Ela me deu banho, secou meu cabelo. Fez escova secadora. Então, assim, tomou um tempo grande, né? Depois que eu acordei. Logo assim, logo ela chegou. E aí, a minha mãe veio aqui me ajudar. Eu depois fiquei um pouco com as meninas, né, auxiliando no que eu posso para elas irem para a escola, no que tá nos meus limites, né, porque igual eu falei com vocês, eu uso esse limitador aqui, então isso dificulta um pouco os movimentos. Então, acaba sendo assim meio chato, né? E também tenho que ficar andando encurvada. Mas eu dei print aqui em algumas perguntas para falar com vocês, pra gente conversar e também tirar algumas dúvidas. Até sobre o pós. Então, eu vou levantar aqui agora. Pegar o computador aqui e vou responder perguntas aqui que eu tirei print do último vídeo, né? Que foi o vídeo que eu contei pra vocês. Então, a Eliette, ela perguntou pra mim... A Eliette comentou assim, boa recuperação, Ju, com quem ficou as meninas? Bem, as meninas, no dia da cirurgia, elas tiveram aula, então elas viveram a rotina delas normal. O Lucas ficou comigo durante o dia, logo após a cirurgia. E no final de tarde, a minha mãe foi dormir comigo. E o Lucas veio pra casa e ficou aqui com as meninas, né? Meu pai até veio pra cá também, porque o Lucas precisou ir buscar a Júlia na escola, então precisaria ter uma pessoa pra ficar com a Lívia. Mas o Lucas ficou com elas. No outro dia eu cheguei em casa. No outro dia minha funcionária veio. O Lucas foi nos buscar e aí a gente já voltou pra casa. Passamos o primeiro final de semana, né? Que eu fiz a cirurgia na quarta. E aí durante a semana as meninas viveram aí uma vida mais normal. E no final de semana eu tive auxílio de uma babá de final de semana, que às vezes a gente contrata. Já comentei isso aqui algumas vezes. E eu deixei pra contratá-la nos 2 primeiros finais de semana pós-cirurgia. Isso pra me ajudar com as meninas e me dar um suporte. Então, acaba que ajuda, né? Amiga, foi surpresa, mas mais surpresa foi as hérnias. Como aconteceu isso? Não sei como aconteceram essas hérnias, eu faço a menor ideia. Eu perguntei pro médico, porque o médico cirurgião plástico foi um e o médico que fez as hérnias foi outro. Foi um cirurgião geral que faz isso. Por que não foi o mesmo cirurgião? Porque o meu cirurgião plástico, ele até conversou comigo que ele fez residência, né, de cirurgia geral. Então, todo cirurgião plástico, ele também é cirurgião geral. Só que ele se dedica mais à plástica e à estética. Então, ele falou, Juliana, eu te recomendo você procurar um cirurgião geral que trabalha com isso, que tá mais atualizado em técnicas e procedimentos para poder te atender. Do que eu, que já estou aí há anos dedicado à cirurgia plástica. Então, eu achei isso bem honesto, então acabei fazendo esse procedimento com outro médico. Então, eu fiz no particular, poderia fazer no plano, mas eu optei fazer no particular para fazer tudo junto, né? Para poder fazer tudo ali de uma vez e ser mais fácil. Mas eu não sei como que apareceram essas hérnias, faço a menor ideia. Meu pai já teve hérnia inguinal e já teve que tirar, então pode ser um pouco hereditária, alguma coisa de esforço, mas não sei, gente, não sei aqui como que surgiu, só sei que elas estavam lá, elas não estavam me incomodando, elas não estavam doendo,
eu não sentia, assim, absolutamente nada. Mas não sei também o que me aguardava em relação ao futuro, né? Então eu preferi já tirar as hérnias mesmo, porque fica tudo bonitinho ali, dá tudo certo, a recuperação é uma só. E em alguns momentos, que a hernia inguinal, pra quem não sabe, eu pelo menos não sabia, ela fica na região da virilha. Eu sinto mais dor nessa parte da virilha do que nos pontos ou na mama. Que até a moça que vem e faz drenagem aqui na minha casa, ontem ela fez, hoje eu não vou fazer. Ela até comentou que possivelmente essas dores que às vezes dá tipo uma fincada assim na virilha, é até mais da hérnia do que da própria cirurgia plástica. Ju, achei legal você não ter falado antes e ter compartilhado só próximo da data mesmo. Eu gostei. Eu quero saber se ficar nessa posição meio encurvada te deu dor nas costas. Eu falei de última hora mesmo porque, sim, eu estava muito ansiosa, né? Então, assim, eu ficava insegura com todo esse processo. Mas também porque eu só tive certeza mesmo um dia antes. Então, eu acho que ficar compartilhando também esse processo de vou fazer cirurgia, que dia que eu vou fazer? Ah, não vou fazer. Porque quando eu encontrei as hérnias, eu precisei organizar com um cirurgião geral. E aí precisava bater a agenda, precisava ser um cirurgião que estaria disposto a ir até a clínica, que estaria também com a agenda aberta nesse dia. Então houve mudança da minha cirurgia, eu iria fazer na quinta, acabei fazendo na quarta. E aí também, assim, foi também muito por uma questão de não ter certeza do que me esperava, sabe? E eu acho também que se eu acabasse compartilhando demais, eu também ia ficar muito ansiosa. Então, acabei não comentando, assim, nem com amigos próximos, né? Assim, só algumas pessoas que sabiam mesmo. Ela perguntou também se fica ruim ficar nessa posição encurvada. Quando eu estou sentada, eu posso ficar reta. Igual agora eu estou reta, pra mudar um pouco a posição e aliviar a dor nas costas. Às vezes, dói as costas, sim. Às vezes dói muito as costas, incomoda. E aí eu deito, mudo a posição, mas eu tenho tentado ficar mais na sala. Eu não tô ficando muito no meu quarto e deixando o quarto apenas para dormir mesmo na parte da noite. Ou fazer uma soneca assim maior, igual foi o caso de hoje pela manhã. Mas na maioria do tempo eu fico aqui na sala. E aí eu vou variando a posição, sento um pouco aqui na mesa. Eu trouxe uma poltrona que eu tenho, que depois eu vou mostrar pra vocês, pra sentar também, variar as posições. Fico no sofá. Então, às vezes incomoda sim. A Sônia perguntou, nossa, Ju, como você está bem? Que bênção, graças a Deus. Estica muito e dá aflição? Preciso fazer, mas tenho tanto medo e também por conta da minha idade. Sônia, quando estica, dá um pouco de aflição, mas eu não forço pra esticar. Então, se eu consigo, por exemplo, quando eu tô sentada aqui, não sinto aflição, né? Mas quando eu estou sem a roupa, sem a espuma, porque eu tenho uma espuma aqui, ó, tá vendo? Tem uma espuma que a gente tem que usar pra dar mais aderência e colar as duas peles, e também pra não dar seroma, enfim, essas coisas assim. Mas principalmente pra aderir melhor à pele, porque a pele fica mole, né? É claro que não é todo médico que usa o mesmo pós-operatório que o meu, pode variar, tá? De médico para médico, mas o meu médico me recomendou o uso dessa cinta e dessa espuma por 30 dias e andar curvada por 15 dias. Então, quando eu estou sem roupa, quando eu vou tomar banho, dá aflição sim. Eu sinto muita aflição na barriga. A Jaqueline comentou que você precisa arrumar a postura. Isso também atrapalha com a diástase, faz pressão no abdômen. Sim, Jaque, tanto que é por isso que eu fazia pilates, né? Quem me acompanha lá no Instagram sabe que há 2 anos eu pratico pilates justamente para melhorar um pouco os meus movimentos, a minha condição corporal e, consequentemente, a minha postura. E até mesmo uma dor que eu tenho aqui no punho, que de tanto trabalhar com a internet, vocês acreditam? Que meu punho tá ficando fraco. Então, eu pretendo continuar esses cuidados após ser liberada aí, porque eu ainda não fui liberada para atividade física, nada disso, tá? Isso também é liberado aos poucos, principalmente por conta do braço. Se você não for muito invasivo, você poderia passar uma média do valor de todas as cirurgias? Eu estou guardando dinheiro para poder fazer, mas eu não tenho ideia de quanto custa. Depois eu posso fazer um vídeo
O que vocês acham? Fazer um vídeo só falando disso, só falando de preço, tudo que eu gastei desde o começo até o final, né? Porque assim, se a gente for olhar desde o começo, por exemplo, eu tive que pagar a consulta com o cirurgião. Então já começou pagando a consulta no cirurgião, né? É claro que eu tive os gastos com a cirurgia da hérnia mesmo, que foram meio assim, uma surpresinha. Eu brinco que é o meu Kinder Ovo, né? Eu tava lá, de repente eu abri, veio 2 hérnias. Então, por ter feito isso tudo no particular também, eu gastei um pouco mais do que eu esperava, né? Mas eu acabei optando em fazer. Agora, eu tô reta. E aí, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho usado pra deixar esse pós-operatório mais agradável. Primeira coisa que eu tenho usado é que em casa, como eu estou usando a espuma, eu tenho ficado de shortinho assim. Então, eu fico só de shortinho e de macacão, né? Meu macacão vai até aqui. E aí, eu tenho ficado, uso o macaquinho, eu tenho 2. Lavo depois de usar e visto esse shortinho aqui pra não ficar com a calcinha aparecendo. O nível de intimidade que temos, hein? Assim, quando eu for andar, tipo, gravando e andando, a câmera sempre vai ficar um pouco mais perto, porque eu não consigo esticar tanto o braço. Eu tenho essa poltrona. Isso daqui era um trocador da Lívia, que aí eu uso pra suporte de coluna. Aí eu peguei esse negócio aqui pra esticar as pernas. Também fico muito aqui, sentada, meio deitada, põe umas almofadas aqui pra dobrar a perna, pra aliviar as dores na coluna. E aí, trago meus travesseiros aqui. Do lado, eu coloquei esse banquinho pra apoiar o meu copo. Eu tenho bebido muita água e esse copo Stanley aqui foi muito bom. Inclusive, no hospital, achei que valeu muito a pena ter levado. A gente super usou. Então, assim, não foi tranqueira, sabe? Assim, não foi ruim em ter levado esse copo aqui. Eu acho ótimo, porque tem que beber muita água. Eu tenho todos os remédios que eu preciso. Eu tenho usado, além dos remédios anticoagulantes e pra dor, eu uso também, deixa eu mostrar, Gaze, tá? Esses micropores, tá sendo super útil. Esse Luftal Gel Caps, eu nunca tinha tomado Luftal assim, e assim, tô amando, porque me deu um pouco de gases. A melatonina que eu amo, que é da I Want Sleep. Eu adoro essa melatonina, gente. Muito gostosa, tem um saborzinho de laranja. Então, aqui ficam os remédios mesmo. Outros foram enviados pelo meu médico. Isso daqui é um spray pra colocar no travesseiro e relaxar. Tenho deixado um lençol avulso aqui, porque aqui é onde eu faço as drenagens. Às vezes, quando eu vou colocar o macaquinho, a minha mãe ou o Lucas pede pra eu deitar. Então, pra não deitar na cama, sujar a cama, eu peguei esse lençol e uso ele, né? Pra facilitar. Outra coisa também que eu tenho usado bastante é lenço umedecido, que já tinha aqui na minha casa por conta das minhas filhas. Porque pra limpar é melhor, tá? As partes. Não, depois do 1, depois do 2, o lenço umedecido é melhor. E aqui eu tenho aquela necessaire que eu montei junto com vocês. Essa necessaire aqui a gente fez, né? Naquele dia eu montei aqui com vocês e eu vou te mostrar tudo que eu usei. Olha, absorvente eu usei. Inclusive, eu bati aqui, por isso que tá roxo, tá? Eu usei o absorvente. Inclusive, depois lá, a gente acabou comprando uma calcinha, daquelas calcinhas de pós-cirúrgico que grávida usa. Então, recomendo pra quem vai fazer abdominoplastia ou lipo. Leva a calcinha, pode ser uma coisa boa, tá? Usei pasta de dente, claro. Creme pra pentear o cabelo, eu não usei. Cremes e protetores labiais, assim, eu não usei, mas é porque eu acho que eu não deixei o ar-condicionado tão forte. Então, minha boca não ressecou. Não usei creme também. Nem creme de mãos, nem nada. Essa navalha aqui caiu aqui. Porque eu depilei o buço, acho que caiu aqui, mas eu tenho que jogar ela até fora.
E desodorante. Desodorante eu usei sim, tá? Aqui, além disso, tinha uma escova de cabelo, né? Que eu até já tirei. E é claro que eu usei bastante. A escova de dente também. E o Suapex eu não usei. Antes da cirurgia, meu médico mandou eu tomar banho com Suapex e lavar o cabelo com Suapex. Então, meu cabelo, ele não ficou muito oleoso, porque a minha raiz é muito oleosa, sabe? Então, ele não ficou muito oleoso, ficou de boa. E aí, não precisei usar o creme pra pentear, só escova mesmo. Agora, os prendedor de cabelos, piranha, isso tudo eu usei, tá? Eu achei que isso daí foi muito bom pra mim. Ajudou bastante lá, né? Levar bastante, porque às vezes perdia no meio da cama e achava. Então, assim, isso foi uma coisa que foi interessante. O chinelo que eu levei só esse, que é o que eu sigo usando todos os dias. Eu amo essa sandália. É uma sandália da Melissa, de plástico. Então, lá era maravilhosa, porque para calçar é fácil. Eu, particularmente, gosto até mais que de dedo. Sem contar também que fica mais arrumadinho, tá? Na hora de ir embora, eu usei um vestidinho preto. Mas foi só eu chegar em casa e eu já vesti uma outra roupa. E é isso. Amanhã eu vou no médico, aí vou ter atualizações do meu pós, como que vão ser ali os próximos dias, as próximas etapas. E aí vou avisando vocês, né? Hoje é terça, então amanhã completamos uma semana de cirurgia. E estou, assim, muito animada, muito feliz com a minha recuperação. E também, assim, cansada, né? A gente fica cansada, assim, de ficar em casa, de não sair. Por exemplo, tem uma semana, basicamente, que eu não saio de casa. Então, assim, é bom a gente sempre tentar trabalhar o nosso mental, trabalhar também as expectativas aí pra quem quer ou vai fazer uma cirurgia como essa, que tem que ficar em casa, que tem que ficar quietinho, que tem que se permitir ficar mais de boa, né? Repousar e ficar mais tranquilo, assim. Eu mesma trabalhando em casa, produzindo conteúdo, eu tô fazendo umas coisas bem light mesmo, sabe? Agora que eu me sinto até mais disposta a gravar conteúdo pra vocês, a gravar vlog, a compartilhar tudo que tá rolando por aqui. Então, é isso, né? Ao longo do dia aí eu vou compartilhando um pouco mais do que tá acontecendo. Agora eu vou passar um vídeo pro meu computador, que está no meu celular, que o Lucas vai fazer a edição pra mim. E vou aproveitar para ler, porque eu tô tentando também, assim, aproveitar meu tempo ocioso de uma forma produtiva. Então, às vezes eu dou uma estudada, leio alguma coisa, quero fazer alguns cursos online também que eu comprei e vou aproveitar para assistir, né? Então, assim, eu quero usar esse tempo também como uma forma produtiva, porque senão a gente fica o tempo inteiro, assim, no celular, vendo vídeos, e é claro que isso é muito legal, é um excelente passatempo. Eu adoro, né? Não só produzir conteúdo, quanto consumir conteúdo também. Mas é bom fazer umas outras coisas pra gente ter um momento aí de recuperação também mais agradável. E não ficar assim, né, bitolado em uma coisa, só a internet, enfim. Então, eu vou compartilhando aqui com vocês. Final do dia, minha mãe vem. Minha mãe tem vindo pra cá pra poder me auxiliar com as meninas. Ela vem, né, pra ajudar, porque, assim, eu não consigo auxiliar em muitas coisas. Então, ela sempre vem aqui pra ajudar. E aí, eu vou compartilhando com vocês.